Está no ar o programa Jornal do Engenheiro na TV e você acompanha neste momento o nosso bloco de entrevista. Conversando conosco hoje eu tenho a honra de receber o presidente do Sindicato dos Economistas de São Paulo, Pedro Afonso Gomes. É uma alegria recebê-lo, presidente. Muito obrigado pelo convite, eu que agradeço estar aqui presente com vocês. E a instituição Sindicato dos Economistas de São Paulo está irmanada ao Sindicato dos Engenheiros por meio da CNTU, uma confederação nacional que reúne profissionais cujas as atividades têm o ensino superior aí como meio de entrada desta porta profissional. E ambos os sindicatos estão aqui lutando para dialogar com os parlamentares do nosso Congresso para melhorar, atualizar um projeto de lei de número 8.423/2017 que traz prejuízo aos profissionais, engenheiros e economistas. Está aí na linha de frente deste movimento o Pedro Afonso, por isso trazemos aqui para explicar primeiro, presidente, o que é este projeto de lei e por que ele é ruim para os profissionais economistas e engenheiros. Fábio, eu gostaria de deixar bastante claro inicialmente que nós temos o maior apreço pela classe dos contadores. Os primeiros economistas, nos primeiros 15 anos de curso de economia, de 1932 até 46, só se ingressava na faculdade de economia se antes fosse contador, que era um curso de segundo grau. Então todos os primeiros economistas eram contadores. Então nós temos uma origem também na categoria dos contadores e temos o maior respeito. E temos também, com certeza, um grande apreço pela atualização da legislação profissional, porque a rigor na legislação de 1946 dos contadores existem apenas 3 atividades próprias, que são a escrituração contábil e, portanto, a elaboração de demonstrativos financeiros, a perícia de natureza contábil nos livros contábeis, e a auditoria contábil também nos livros. Então, evidentemente que o mundo se alterou e a gente precisa, de alguma maneira, atualizar essa. Só que o que não pode, o que a gente entende que não pode, é invadir as atividades, especialmente a formação recebida por outras categorias, como os engenheiros e economistas. Então, o nosso primeiro ponto é este. Vamos atualizar a dos contadores? Somos favoráveis. Que é do que trata essa lei, né? Isso. Atualização profissional. Só que dentro desse projeto há muitas coisas que não têm nada a ver com a formação e a atividade dos contadores. Perfeito. Certo? E, por exemplo, presidente, o que teria essa discrepância aí que vocês pretendem corrigir? É importante salientar que nas regulamentações profissionais, de um modo geral, especialmente nos últimos anos, tem sido destacado 2 tipos de atividade. A atividade privativa daquela profissão e a atividade que a gente chamaria de compartilhada, que significa o quê? A privativa só aquele profissional pode exercer e a compartilhada aquele profissional e mais outros profissionais podem exercer. O que ocorre é que na privativa, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, existe a avaliação de acervos patrimoniais. Isso é privativa do economista? Não, na verdade, tanto o economista quanto o engenheiro podem fazer, os dois podem fazer a avaliação econômica de acervos patrimoniais. Perfeito. O engenheiro mais no lado técnico, o economista mais no lado econômico. Perfeito. E muitas vezes nós trabalhamos em conjunto, porque o economista precisa de alguns elementos técnicos de engenharia e o engenheiro precisa de conhecimentos econômicos para fazer uma avaliação. Então a gente trabalha em conjunto. Agora, o contador não tem essa formação para avaliar bens. E nós estamos falando de bens materiais e imateriais. Marcas, etc. Coisas que não tem nada a ver com a formação do contador. Então, esse é um dos exemplos, mas existem outros. Essa lei, então, atribui como atividade privativa. Isto. E aí retira-se automaticamente dos engenheiros economistas essa prerrogativa? Como Pois é que funciona isso? Ou fica um conflito aí que depois vai ter que ser regulado? Não, na verdade, existem alguns princípios na lei complementar que fala sobre a redação de leis, que normalmente deveria haver
uma explicitação da revogação de determinados itens da lei. Então, a lei dos engenheiros, a lei dos economistas, teria que ser revogada em parte. Só que também existe um outro entendimento de que a norma mais nova, ela suplanta a norma mais antiga. A norma mais específica suplanta a norma mais geral. Então, nós corremos o risco de aprovar desta lei, mesmo não revogados os dispositivos da lei do engenheiro e dos economistas, que venha a ser entendido que isso é atribuição exclusiva dos contadores. E pior, eles não vão conseguir fazer. Porque então quer dizer que se eu hoje me formasse contabilista, eu não teria essa formação, não teria essa capacidade técnica de fazer essa avaliação? Não, imagine só, não é por nada, mas um curso de contabilidade que envolvesse todos os conhecimentos que estão aqui no projeto de lei, ele demoraria 10 anos. Uau. Porque ele precisa de todos os conhecimentos, que a contabilidade hoje é bastante complexa, né? Não é como era há 40 anos, há 50 anos, Perfeito. Isso a gente sabe. Então ele precisa de conhecimentos complexos que são nos 4 anos regulares dele. Se ele tiver que saber avaliar, saber fazer análise econômica, etc., pode colocar 10 anos de curso que não dá. Não dá tempo de ele aprender tudo. Então fica inviável isso. Presidente, então esse é um ponto, análise patrimonial. Tem mais algum? Existe, por exemplo, a área de fundo de comércio. O fundo de comércio é um bem imaterial que envolve questões de mercado, questões patrimoniais envolvidas, não é só contabilidade. Então, na verdade, não se pode atribuir ao contador exclusivamente. Ele pode colaborar, ele pode ser um dos avaliadores. Na lei das SA, ela estabelece que normalmente nesse tipo de avaliação, tanto patrimonial para fusões quanto de fundo de comércio, se estabeleçam 3 avaliadores. E a sapiência disso, a sabedoria dessa lei, é justamente imaginar que 3 avaliadores de áreas diferentes que possam entrar em acordo sobre determinados tipos de avaliação. Então, numa avaliação que é válida pela lei das SAs, você normalmente conta com um contador, para verificar os pontos de escrituração, um economista para ver as questões de mercado e econômica e um engenheiro. Com isso, você tem a formação de um grupo de avaliadores que é multidisciplinar, como a sociedade está exigindo hoje, a multidisciplinaridade. E essa atualização está indo contrário isso, está indo para a exclusividade. Isso, perfeitamente, isso é que a gente é contra. Não pode haver essa exclusividade. Pode participar? Pode, mas não pode excluir os outros. Presidente, no próximo bloco eu quero saber a quantas anda as articulações dos engenheiros e economistas para dialogar com o Congresso, não sei quem que é o relator do assunto, você vai nos informar, e também se há alguma definição, alguma postura oficial das entidades representativas da contabilidade, até por conta dessa constatação que você faz aqui. São atribuições que não fazem parte do currículo acadêmico, né? Parte delas aí considerável. Então, como é que fica isso, se temos um pronunciamento ou não? A gente volta no próximo bloco, não saia daí. Sua ART pode beneficiar o Sindicato dos Engenheiros. Ao preencher o formulário da ART, não esqueça de anotar o código 068 no campo Entidade de Classe. Com isso, você destina 16% do valor para o CESP. Fique atento, o campo não pode estar preenchido previamente. Apoio Cultural, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Seja muito bem-vindo de volta à entrevista do Jornal do Engenheiro na TV. Estamos conversando sobre o projeto de lei 8.423 de 2017, que legitimamente tende aí a atualizar a profissão do profissional da contabilidade, classe extremamente importante para a nossa sociedade. Mas caso seja aprovado tal como está,
Este projeto de lei exclui da rotina de outros profissionais, como economistas, engenheiros, atividades como avaliação patrimonial e, por exemplo, também de fundos de comércio, e até previsões orçamentárias com entes públicos e privados. Estamos deixando atividades que fazem parte de outras categorias só a cargo de contabilistas. E eu recebo aqui o presidente do Sindicato dos Economistas de São Paulo, Pedro Afonso Gomes. Presidente, como é que estão as tratativas aí com o Congresso? Qual parlamentar que está cuidando disso? Está tendo diálogo, que é importante ressaltar? Não está tendo diálogo? Como é que está sendo esse enfrentamento? De fato, nós começamos a tratar desse assunto no dia 6 de setembro, uma semana depois do projeto ser apresentado, que foi dia 30 de agosto, pela deputada Simone Morgado. O Sindicato dos Economistas acionou imediatamente o Conselho Federal de Economia, e eu faço parte da Comissão de Normas, Legislação e Ação Parlamentar do Conselho Federal, por isso facilita um pouco, e o Conselho já entrou em contato direto com a deputada para verificar o que ocorreu, porque foi uma surpresa um projeto tão extenso, tão denso ser apresentado por ela. Ela não pôde receber, mas o presidente do Conselho Federal de Economia já se manifestou, já esteve no Congresso para verificar isso. Eu também devo ir nas próximas semanas e conversar agora com o relator, que é o deputado Laércio Oliveira, de Sergipe. Ele é que está a cargo dele fazer essa relatoria na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados. Já conversei também com o presidente da comissão, deputado Orlando Silva, de São Paulo. E a ideia é assim, os parlamentares não querem prejudicar a sociedade e nem as demais profissões. Perfeito. Então, eles vão ter que fazer uma harmonização nesse projeto de forma que não seja assim. Nós conversamos já também com os engenheiros, estamos adiantados com os engenheiros, com a federação, e a articulação já está sendo feita também pelos engenheiros, e nós vamos nos somar a eles para verificar ou para tentar chegar à conclusão de que a sociedade não pode perder com isso. Não são só as profissões que perdem. Isso a gente está avançando um pouquinho e nos próximos meses vamos conversar, talvez pedindo, ou certamente pedindo, uma audiência pública de todos os parlamentares, de todas as categorias, junto com os parlamentares membros da comissão, para que se veja onde é que se atinge as profissões, onde que a formação de cada um pode colaborar, o que os contadores podem abrir mão, para que a gente não tenha esse projeto desta forma aprovado. Ressaltando também que nós, pelo menos eu não cheguei, quero saber se o professor Pedro tem alguma informação, eu não tenho aqui a informação oficial do que as entidades representativas dos contadores como consideram esses pontos, né? Então, fica aqui também que nós não temos esse registro aqui. O que parece acontecer aqui é o seguinte, o PL foi protocolado em 31 de agosto, né? Isso. Desde 6 de setembro vocês debatem o assunto. Pela deputada Simone Morgado, que é do Pará. Aqui a notícia que temos é que ele foi protocolado a pedido da Associação dos Profissionais da Contabilidade Aplicada ao Setor Público do Estado do Pará. Ou seja, uma entidade local, né, de um estado bem específica, né, a contabilidade do setor público, que levou o pleito. Quer dizer, a gente não sabe se teve um debate maior da categoria dos contadores a respeito desse tema. Não sei se o professor Pedro tem informações, se houve, se não houve. Essa informação chegou para nós também. Embora esse projeto aqui ele seja muito semelhante a um projeto que ficou na gaveta do Ministério do Trabalho, proposto pelo Conselho Federal de Contabilidade em 2006. Ah, perfeito. Existia um anteprojeto que é bastante semelhante, embora esse seja bem mais grave do que aquele. Tá bom, entendi. Esse é o primeiro ponto. Segunda coisa é o seguinte, nós temos no Senado Federal um projeto dos economistas e ficou combinado com o relator, o senador Romero Jucá,
que os contadores e os administradores apresentariam também o seu projeto de atualização, de forma que a gente pudesse harmonizar entre economistas, administradores e contadores um projeto que servisse para todos. 3 projetos que fossem adotados por todos. Entretanto, os contadores não fizeram isso, eles se recusaram a apresentar esse projeto. E agora surge esse projeto na Câmara. Perfeito. Então, nós estamos aí com uma indefinição. Existe uma informação oficial de que seria essa Associação do Pará. Só que o Conselho Federal de Contabilidade, até onde a gente sabe, não se manifestou a respeito. Perfeito. Então, é importante que eles se manifestem, porque eles são interessados, como nós também somos. E o fórum mais legítimo para isso é a audiência pública. Perfeitamente, exatamente. Então, é um caminho legítimo também que tanto os economistas quanto os engenheiros buscam debater com a sociedade e as entidades representativas o tema. Presidente, como é que está a questão também do trâmite desse projeto, né, em relação ao Congresso que está em polvorosa lá com os acontecimentos, né, de reformas, de impedimentos, de denúncias, enfim, você considera que ainda esse ano vai avançar essa definição ou não? Não, de forma alguma. Eu estou acostumado já há 8 anos na Comissão de Normas e ação parlamentar. Os projetos de atualização profissional demoram muito. Os próprios contadores tiveram um projeto no Senado Federal que demorou 8 anos. Quer dizer, sem uma polêmica dessa já demora, imagina com isso. Imagine, eles demoraram 8 anos e conseguiram aprovar 2 artigos, incluíram 2 artigos numa medida provisória apenas. Então a coisa é bastante complexa, vai mexer com muita gente. Nada, eu acredito, eu tenho um número aproximado, 800 mil engenheiros. Tem os economistas, é muita gente para mexer, né? E a estrutura toda das faculdades, tudo. Então, o que eu acredito é que vai demorar, não será este ano, mas nós temos que ficar vigilantes. Portanto, nós vamos acompanhar passo a passo a tramitação desse projeto. Eu queria tomar licença aqui e reproduzir a fala de um representante da Federação Nacional dos Engenheiros em matéria publicada no dia 26 de setembro de 2017 no site do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. O título da matéria é Projeto de Lei Prejudica Engenheiros Economistas. Tá? Quem faz a declaração é o diretor de Relações Internas da Federação Nacional dos Engenheiros, José Luiz Bortoli Azambuja, que observa o seguinte, que os itens 1, 7, 27, 39 e 40, 1, 7, 27, 39 e 40 acarretariam problemas aos engenheiros. Referem-se respectivamente à avaliação patrimonial, que citamos aqui, a implantação e aplicação de planos de depreciação, amortização e diferimento, ou seja, adiamento, orçamento de qualquer tipo, incluindo investimentos de entes públicos e privados, organizar e operar sistemas de controle patrimonial, organizar e operar sistemas de controles de materiais, matérias-primas, mercadorias e produtos semi-fabricados e prontos, bem como dos serviços em andamento. Enfim, ele finaliza. Dar exclusividade a determinada atribuição significa tirar das demais profissões. De forma nenhuma podemos concordar com isso. Pode-se compartilhar. Inclusive, no PL tem um artigo que fala a respeito, diz ele. Então, o espírito é esse, a boa convivência, né, presidente? Claro, a sociedade exige isso. Exige que cada um aplique o seu conhecimento em favor da sociedade, claro, profissionalmente, remuneradamente, não há problema algum. Entretanto, não se pode reservar a uma categoria que não tem essa formação, com todo respeito aos contadores, para trazer para ela toda uma atribuição que, na verdade, deveria ser contribuída com aqueles, compartilhada com aqueles profissionais que já estão com a sua formação, com a sua experiência, com anos e anos de atuação nessa área. Perfeito. Presidente, eu quero agradecer muito a disponibilidade e deixar a câmera aberta para, caso tenha mais alguma consideração relevante a fazer, que você fique à vontade. O que eu queria só, para finalizar, Fábio, é que esta atuação nossa não envolve apenas as entidades, embora nós evidentemente respeitemos as entidades representativas de cada profissão. Na minha opinião, o mais atingido será o profissional, será aquele que trabalha no dia a dia, aquele que vive desse tipo de atividade. Então, acho que cada um dos profissionais, seja economista, engenheiro, administrador, todos os atingidos por esse projeto, devem acompanhá-lo.
e cobrar das suas entidades. No caso dos economistas, eu posso dizer cobrem, porque nós vamos fazer, para que a gente não tenha um mal maior aí adiante. Obrigado pela presença, viu? Obrigado, doutor. Esta edição do Jornal do Engenheiro na TV não fica por aqui. Continue conosco e acompanhe mais assuntos relativos à engenharia, inovação, desenvolvimento e, claro, também a atividade profissional, as suas regulamentações, os seus avanços e tudo aquilo que afeta diretamente a vida do trabalhador da engenharia. Um forte abraço e até breve!